E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais um dia para trazer a palavra de Deus, para receber o novo dele. Então já vai abrindo seu coração, abrindo seu entendimento para tudo aquilo que Deus quer fazer hoje. Então vamos orar pedindo para que a presença dele venha a ser real, que o fogo dele desça aqui, que venhamos viver mais e mais daquilo que ele tem preparado para nós, amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por mais esse dia, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem preparado para nós nesse momento, tudo aquilo que o Senhor vai fazer, tudo aquilo que o Senhor já fez e tudo aquilo que o Senhor ainda quer fazer nas nossas vidas, Deus. Que hoje venha ser, ó Pai, um momento especial, um momento de entrega, um momento de renovo, um momento, Pai amado, Senhor, de conhecer mais de Ti, Pai, conhecer mais o Pai maravilhoso que o Senhor é, conhecer mais, ó Pai, do Teu amor, conhecer o Jesus que ama, o Jesus que quer nós por perto. É o que eu te peço e te agradeço, Deus, venha abençoar cada momento desse culto, que cada pessoa que está escutando isso hoje venha ser tocado, venha ser usado por Ti da forma que o Senhor bem quer. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar.
mas eu estou sentindo aqui a presença de Deus. O Senhor está queimando os nossos corações nessa noite, e eu convido você a ficar ainda nessa presença, ficar ainda com esse louvor. O Senhor seja exaltado, glória a Deus. Nós vamos agora orar pelas nossas ofertas e pelos nossos dízimos, assim como está em Gênesis 4. Abel ofereceu o seu melhor. Que você aí na sua casa, que você no seu dia a dia gaste tempo com Jesus, ofereça o seu melhor, seja na sua oferta financeira, seja na sua oferta diária, seja na sua oferta entregando o seu coração. Mas vamos ofertar e entregar o nosso melhor a esse Deus que é o Rei dos Reis, que é exaltado para sempre, em nome de Jesus. Eu te convido agora, se você está ofertando, vai estar aqui os nossos dados bancários. Se você quer construir com a gente, se você quer investir nessa obra, está aqui, você pode ofertar para o Senhor. Jesus, nós te agradecemos por esse tempo. Jesus, que o Senhor esteja sempre conosco em tudo que nós vamos fazer, que nós possamos oferecer a cada dia o nosso melhor a Ti, Pai. Gastar tempo, Pai, na Tua presença, Senhor. Nós consagramos, Pai, essas ofertas, consagramos, Pai, todo o dízimo, Pai, na sua casa, que multiplique, Pai, 1000 vezes mais dentro da Tua obra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Prestando para o nosso Deus, para o nosso querido Salvador. Eu creio que você já deve ter sido muito tocado com os louvores que foram cantados, com a oferta ministrada.
Nós iremos agora para um momento de palavra, onde nós poderemos ouvir aquilo que Deus tem dado para nós, né? Eu falo muito isso, nós que estamos aqui na frente somos os primeiros a serem impactados com essa palavra, e nós repassamos aquilo que Deus já tem falado no nosso coração. Nós somos os primeiros a serem afetados, nós somos os primeiros que a palavra ela confronta. Então eu espero que essa palavra ela fale ao seu coração, que ela possa edificar a sua vida, que ela possa construir em você algo que seja firme e sólido, e que ela possa destruir tudo aquilo que foi firmado em fundamentos que não são de Cristo Jesus. Eu gostaria de ler com vocês aqui em 2 Coríntios, no verso 5, no capítulo 5, no verso 14 e 15. Ele vai falar assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Então, eu gostaria de orar com você para a gente poder iniciar essa palavra, amém? Jesus, somos gratos a Ti pelo Seu amor, pela Sua graça, pela Sua compaixão, pela salvação que nos alcançou. Nós Te agradecemos porque em Ti somos livres, até mesmo das nossas vontades. Te pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha alicerçar a nossa vida em firmes fundamentos que estão contidos na Sua palavra. Que, Senhor, as nossas opiniões e o que o mundo tem a dizer não seja mais forte do que aquilo que o Senhor tem para nós. Nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, enche cada um desses lares que estão ouvindo agora, enche o coração de cada uma dessas pessoas. Eu me ponho, Espírito Santo, à Sua total disposição, enche-me para que eu possa falar aquilo que o Senhor tem no seu coração para nós. Amém. Amém. Bom, essa semana eu ouvi uma frase de um pastor chamado, se eu não me engano, Ulisses. Ele é do Ministério Mevan, e ele falou uma frase que mexeu muito com a gente, tanto comigo quanto com a minha esposa, quando estávamos ouvindo. Ele fala assim: a escolha de Cristo me deixou sem escolha. E enquanto eu buscava, comecei a falar com Deus para saber o que eu iria pregar. Na noite de anteontem para ontem, eu tive um sonho e Deus me deu essa palavra. Ele falou assim: você vai falar sobre o amor que constrange. Então o tema dessa palavra é o amor que constrange. Aqui Paulo está falando com uma igreja de Corintos, e ele vai falar assim: pois o amor de Cristo nos constrange. E eu estava estudando um pouco e eu fui tentar entender essa palavra, eu fui tentar entender o que ela estava dizendo. E é muito interessante que, enquanto eu estudava, eu acabei vendo ali em uma das bíblias de estudo, a palavra original para constrange é sum eco. Então, essa palavra é uma junção de duas palavras. Sum, que é junto de, né? Ele vai, e eco, que quase dá o mesmo sentido as duas. Então ela quer dizer o quê? Sobre uma questão de proximidade, sabe? Uma questão de colocar do lado, estar perto, estar junto. Seria o que suneiko quer dizer, onde ele fala da palavra constrange. Então o que acontece? Quando você entende essa palavra no sentido original, então ela fala assim: pois o amor de Cristo nos põe ao lado, nos põe ao seu lado, né? E ele vai falar: julgando isso, um morreu por todos, logo todos morreram. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar com você. A palavra diz que um morreu por todos. Esse um claramente é Jesus, quando ele vai falar aqui sobre a morte, a crucificação de Cristo. E é muito interessante que Paulo, ele enfatiza isso. Ele fala assim: ele não só morreu, mas ele ressuscitou. Então, é muito interessante porque quando você olha o amor de Deus, quando você entende a profundidade desse amor, você repara que realmente a escolha que Cristo fez por mim
ela já me deixou, ela basicamente me deixou sem escolha, porque como não amar? Como não retribuir esse amor? Que eu tinha uma morte, uma sentença dada para minha vida. O meu destino era o inferno por merecimento, sabe? E como se isso não bastasse, ao longo da minha vida, com todos os meus pecados, eu fiz mais ainda por merecê-lo. Mas Cristo, ele vem. E quando ele vem, ele mostra que era possível sim viver uma vida sem pecado. Só que Cristo, ele não pega isso para poder explicar para você, olha, tá vendo? Era possível ter feito isso. Era possível eu ter vivido uma vida e você não viveu, então o problema é seu. Não, Cristo, ele vem, ele vive a vida perfeita. Por quê? Porque vivendo perfeitamente, ele poderia ser aquele que nós temos como sumo sacerdote, que reconheceu cada fraqueza, reconheceu cada dor, passou por cada tentação que eu, você e qualquer pessoa poderia passar, e ele venceu. E quando ele faz isso, ele vai e se apresenta como sacrifício, sabe? Ele vai olhar e vai falar assim, olha, a morte que está declarada, decretada para você, a partir de agora eu tomo sobre mim. E aí é muito interessante porque assim, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então eu e você merecia essa morte. Eu e você merecia essa sentença. Só que Cristo, ele vem e ele fala assim, eu não mereço, mas eu tomo sobre mim o seu jugo. Eu tomo sobre mim a sua sentença, para que você a partir de hoje possa viver uma vida onde o seu jugo é leve e o seu fardo vai ser suave, porque é o meu fardo que está sobre você. E aí a gente começa aqui nesse pedaço, já, isso daqui, eu não sei você, mas já é o bastante para começar a fazer os meus olhos pensarem nas lágrimas. Mas ele não termina por aí. Ele vai, ele morre, e ele ainda fala assim, cara, o meu amor por você é tão grande, mas ele é tão grande, que nem mesmo a morte poderia me separar de você. E o amor dele, esse amor que a palavra fala que ele nos constrange, ele vai fazer o quê? Ele vai vencer a morte. Por quê? O salário do pecado é a morte, mas ele não tinha pecado. Cristo viveu aproximadamente 33 anos numa terra, e o único pecado que Cristo teve sobre a vida dele foi quando ele foi para uma cruz, por causa de mim, por causa de você, e os meus pecados foram lançados sobre ele. Sabe? A palavra fala que por suas pisaduras nós fomos sarados, porque ele não tinha pecado, ele não tinha nada do que ser julgado. E aí Cristo, ele morre, e quando ele vai, ele chega no inferno, e assim, é muito interessante, porque todas as pessoas que morriam antes de Cristo, elas iam para um lugar separado. Aqueles que eram filhos de Deus, que exerceram justiça na terra, eles iam para um lugar chamado Seio de Abraão. Aqueles que não, iam para um lugar chamado Seol, que é um inferno, depende de qual leitura que você está vendo, se for no hebraico, se for no grego. Mas ele vai, e quando ele chega no inferno, o que acontece? O inferno não consegue suportar ele não consegue conter ele, porque ele fala assim, aqui é um lugar de pecadores, o que uma pessoa que é santa está fazendo aqui? Não existe lugar para você aqui. Aí ele fala assim, eu morri, e eu vim aqui para poder pegar as chaves da morte e as chaves do inferno. Porque o que mais assusta o homem e o maior inimigo do homem é a morte. É a morte que nós podemos temer. Quando você sai na rua que está de noite, você não tem medo de sair na rua porque está escuro. Você tem medo de sair, por quê? Porque você tem medo de morrer, de alguém vir com uma arma e for te roubar e Deus o livre te dar um tiro. Quando um parente seu, uma mãe sua, um pai seu está na rua, é tarde da noite, ele já tinha que ter chegado e não chegou, a sua mente começa a pensar diversas coisas, sabe? Por quê? Porque o medo da morte é nosso, ele já está dentro de nós. Nós não fomos criados para morrer. É muito interessante isso. E aí quando Cristo vem, ele ressuscita,
você vai ver que em um dado momento as mulheres vão até lá para encontrar o corpo de Jesus e elas encontram ele. E Jesus, ele está ali com Maria, a cena é muito linda, ela fala assim, Rabone, mestre, né? Quando ela reconhece, e ele fala assim, Maria, não me impeças, porque eu ainda vou para o meu Pai, eu ainda vou subir aos céus, agora ressurreto, para justificar a todos, porque eu já desci ao inferno, venci ao inimigo que ninguém poderia vencer, e agora eu estou subindo, não mais só como o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado no mundo, mas como Rei, que agora reinará para sempre, e tem às suas mãos o poder da vida e da morte. E aí ele vai subir aos céus, e é muito interessante que nós temos uma analogia, quando ele vai falar em Salmos, ele vai falar muito assim, que um homem ele chega na porta do céu e os céus perguntam, quem é este? Quem é este que está diante dos portões celestiais? Porque nunca um homem foi digno de estar aqui, nunca um homem foi digno de permanecer em pé na porta do céu, quanto mais de entrar. E de repente um anjo vira e fala, ele é o Rei da Glória. Abram-se todos os portais, abram todas as entradas eternas, porque este é o Rei da Glória. E é essa analogia que Jesus ele vem começar a trazer. E aí o que acontece? Ele vai continuar aqui, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Então o que acontece? É muito lindo, sabe? As pessoas elas costumam muito falar sobre isso. Ah, Cristo ele veio para te dar vida, Cristo ele veio para te trazer abundância. É verdade. É verdade, Cristo ele veio para te dar vida, mas não a vida que você pensava antes, não a vida que esse mundo cogita, sabe? Você não nasceu para viver só isso, você não nasceu só para ser um bilionário, você não nasceu para andar de carro novo, você nasceu para algo além de você. E Cristo, quando ele te dá vida, ele vem trazer essa realidade. Olha, você está vivendo agora porque alguém morreu no seu lugar e ressurgiu para te dar uma vida que ela é mais do que você, sabe? Deus ele é um Deus de relacionamentos. Desde o princípio ele estava lá, ele, Jesus, o Espírito Santo se relacionando. Eles criam um homem, criam uma mulher e falam para o homem, se relacionem. E ele descia todos os dias no jardim em busca de relacionamento com o homem, porque Deus precisava? Não, Deus já se relacionava com ele mesmo. Deus ele é pleno em tudo, mas o homem precisava ser pleno. Ele precisava conhecer esse amor que constrangia, sabe? Esse amor que põe do lado e ele fala assim, olha, você é meu. Não porque eu quero possuir e eu quero mandar na sua vida, não. É porque eu tenho o melhor lugar. Eu sou aquele que pode te dar a plenitude de tudo. O dinheiro não pode te dar a plenitude. As suas vontades não podem te dar a plenitude. Os seus desejos não podem te dar plenitude. E aí ele vai falar para que os que vivem não vivam mais para si, mas vivam por aquele que morreu por eles e ressurgiu, sabe? Então o que acontece? Cristo ele te deu vida, mas vida de verdade, sabe? O ser humano ele tem muito esse costume de querer se isolar, de querer conquistar as coisas, de pensar em si próprio. Não é errado você querer conquistar as coisas, não é errado você querer ter uma casa, não é errado você querer ter um carro, não me entenda errado. Você pode ter tudo isso, mas de que vale tudo isso quando você tiver que partir? No final das contas, o que vai contar são os seus relacionamentos. Se você vivesse 100 anos, construísse 1000 casas, você tivesse 1000 carros, e você comesse do alimento do bom e do melhor, mas você não tem relacionamento com ninguém, daqui a 100 anos você morreria e a sua história acabou. A sua história acabou. Quando você tem uma família, se você morre, as pessoas elas se lembram de quem você é.
E elas se lembram de tudo que você fez. Seja isso bom, seja isso ruim, ela vai se lembrar. Ela deixa um legado, sabe? Seja ele qual for. E Cristo, ele vem para te trazer uma vida diferente. Então, Elvis, onde você quer chegar? Eu quero te dizer o seguinte, existe uma vida. Existe uma vida que é um pouco mais do que eu. Deus, ele me chamou para ter relacionamento com Ele e com os outros. Com as pessoas que estão próximas de nós, sabe? E aí você fala assim, Elvis, mas é tão difícil, é tão incômodo, porque quando eu chego perto de mais de uma pessoa, eu sou exposto. As minhas feridas ficam abertas, os meus defeitos ficam abertos, e quando essa pessoa fala, me dói, sabe? Às vezes ela vai me corrigir, aquilo me fere. Só que muitas vezes, aquela ferida que foi aberta, ela é para te curar, para que você seja alguém melhor. Porque sem relacionamento, nós não estaríamos em lugar nenhum. E aí Cristo, ele vai falar desse amor que põe você ao lado dele, ao lado de quem ele é, e ele te põe numa posição privilegiada de filho. Você era uma criatura de Deus, e você se torna filho por causa de quem Cristo é. Eu falo que é tão complicado assim para nossa mente entender, porque nós somos tão egoístas, mas você pensar que Deus, ele tem um amor tão grande que ele te criou, e você e eu, por arrogância, por vontade própria, por orgulho, nos afastamos de Deus. Mas Deus, ele amava tanto, ele é o próprio amor, e por causa do amor dele, eu fui alcançado mesmo tendo me afastado, e por causa do amor dele, ele se sacrificou por mim. Então tudo aconteceu pelo amor dele. É por isso que em Cristo todas as coisas vão convergir de volta a Deus, porque o amor dele vai me fazer voltar atrás, sabe? Quando a gente lê a história do filho pródigo, cara, é só você pensar, você vai ver um filho que vira pro pai e fala: pai, eu não quero mais saber de você, eu não quero saber dessa casa, me dá o dinheiro que você conquistou, porque eu quero gastar, porque ele é meu e eu vou gastar. E ele sai e gasta todo o dinheiro com prostitutas, ele gasta com bebida, ele gasta com festas. Só que quando ele chega em um ponto da vida dele, ele vai olhar e vai falar: cara, o que eu estou fazendo? Dinheiro acabou, a alegria acabou, porque aquilo não podia me trazer plenitude. E ele se encontra num ponto que ele está comendo comida com os porcos. E aí ele fala assim: na casa do meu pai. Ele vai olhar e ele vai falar: cara, na casa do meu pai até um empregado come bem, até um escravo é bem tratado. Então aquele filho, ele se arrepende porque ele entende, e ele volta para casa. E quando ele volta para casa, o seu pai continua com o mesmo amor. Ele não impediu, porque ele não se impôs contra o filho. Ele não falou: não, você não vai, pronto, acabou. Não, filho, essa é a sua decisão, você tem certeza? Tenho. Quando você quiser, os braços estão abertos. E é muito interessante que aquele filho pródigo, ele fala assim: olha, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu pequei contra Deus, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas me aceita ao menos como seu empregado. E o que me constrange nessa história é que eu vejo o amor de Deus, porque ele vai falar o seguinte: ele vai falar que aquele filho, ele regressava pelo caminho, só que o pai viu ele de longe, e o pai sai ao seu encontro. O pai não tinha feito nada de errado, pelo contrário, o filho que fez. E quando o filho chega, ele começa o discurso dele: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti. E o pai não quer nem saber. O pai pega aquele filho, abraça ele, e ele fala para os empregados dele: olha, vai buscar uma boa roupa para ele. Ele tira o anel dele, que significava toda a honra que o pai tinha, e põe no filho. Manda pegar novas sandálias, manda ele se arrumar e fala: vai e faz uma festa, porque o meu filho que estava longe agora voltou. Ele estava morto, mas agora ele vive. Então, esse é o amor de Deus que nos constrange. E Cristo, quando ele vem para te dar uma vida de verdade. Aqui,
É muito interessante que Mateus, no capítulo 24, a gente já está encerrando, ele vai trazer no verso 12 a seguinte frase do próprio Jesus: e por se multiplicar a iniquidade ou a maldade, o amor de quase todos se esfriará. Eu vou ler de novo. Ela fala: e por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor de quase todos se esfriará. Existe um cantor que eu gosto bastante dele, que é o Alessandro Vilas Boas, e em das músicas que ele canta, ele fala assim: o amor de muitos se esfriará, mas não todos. E aí eu olhando essa cena e juntando isso daqui, eu falei: Deus, isso é um complemento daquilo que ele está dizendo aqui em 2 Coríntios. Porque o amor de Cristo, ele me constrange. Quando eu olho para o mundo, eu começo a perceber maldade. Eu começo a perceber o quão decepcionado eu posso estar com este mundo. O quão triste eu posso me afundar na minha própria vontade. Porque o mundo é mau. Mas ele vai falar que por causa disso, muita gente perderia o seu amor. Sabe? Só que não são todos. Então, hoje eu te faço a seguinte pergunta: quem é você? Será que você foi aquele que foi alcançado pelo amor de Cristo? Esse amor que te constrange, que por causa da escolha dele, você entende que não tem escolha a não ser não amá-lo. E o seu amor não se esfriou nesses tempos. E o seu amor não se esfriará com as dificuldades. O seu amor não se esfriará com a maldade do mundo. Sabe? A gente olha hoje, as pessoas elas têm muito os seus interesses acima de tudo, e pouco importa o que Deus quer e o que Ele pensa de nós. O que importa é eu estar bem, o que importa é eu fazer as coisas e ser feliz, como se tudo isso que eu vivesse aqui fosse me dar algo. Sabe? Eu sou casado, eu tenho a minha esposa, eu amo ela. Só que nem mesmo a minha esposa e todo o amor que ela me dá pode me trazer a plenitude que só em Cristo eu encontrei. Um dia eu espero ter filhos, mas os meus filhos não poderão dar a plenitude daquilo que eu encontrei em Cristo. E eu como pai, por melhor que eu seja, a minha esposa como mãe, por melhor que ela seja, não poderemos dar para essas crianças, para esses filhos, a plenitude do que eles precisam. Existe uma frase muito antiga que fala que em cada ser humano existe um espaço que tem o tamanho exato de Deus, e qualquer coisa que eu tentar colocar neste lugar não vai preencher. E a palavra fala que Deus colocou a eternidade dentro do homem, porque Ele é eterno. Sabe? Então, para encerrar isso daqui, eu lembro muito disso, sabe? Ele vai falar que o amor de muitas pessoas se esfriarão. E eu te pergunto hoje, onde você está? Será que você hoje se encontra em meio a um mundo de tantas iniquidades que o seu amor se esfriou? Que quando você olha uma pessoa na rua, tudo que você sente é medo e vontade de sair logo daquele lugar. Quando você vê um morador de rua, tudo que você consegue pensar nele é pensar: cara, deve ser um drogado, deve ser um bêbado. Ou será que você consegue olhar para ele com o amor que Cristo olha para você? Será que você consegue enxergar que pela escolha de Cristo não tem escolha a não ser amar aquele homem e aquela mulher? Se alguém viesse te assaltar hoje, será que você olharia com os bons olhos? Ou será que a sua frase vai ser: bandido bom é bandido morto? Sem entender que a escolha de Cristo me deixou sem escolha. E mesmo que ele tenha feito mal e multiplicado a iniquidade, o meu amor por ele ainda vai permanecer. E se um dia ele aparecesse aqui na porta da igreja e falasse assim: olha, eu te assaltei, eu te roubei, eu não tenho como te devolver tudo isso, mas eu me arrependo, será que o seu coração estaria? E se ele nunca te pedisse perdão, será que o seu coração ainda o amaria? Porque Cristo te amou quando você não foi merecedor disso. Cristo me amou quando eu não fui merecedor disso.
E Ele continua me amando, mesmo quando as minhas ações mostram que eu não sou merecedor disso. Então eu gostaria de orar com você essa noite, essa tarde, eu não sei qual horário você está assistindo. Eu gostaria de orar com você sobre isso, para que nós possamos viver uma vida, não por causa de quem nós somos, mas por causa de quem Cristo é, por causa do que Ele fez, por causa do que Ele faz e por causa do que Ele fará, sabe? Cristo, Ele é um rei que veio à terra, viveu aqui e Ele voltará. Ele voltará para buscar uma noiva, Ele voltará para buscar pessoas que o amaram de verdade. E quando eu falo amar de verdade, não é um sentimento. Cristo, Ele fala que aquele que ama Ele de verdade, Ele guarda os seus mandamentos, Ele guarda as suas vontades, Ele guarda a sua lei. Sabe? E a primeira ordem de Cristo, quando Ele dá um mandamento, é: ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E quando Ele fala todas as coisas, sim, são todas as coisas boas e são todas as coisas ruins, acima das suas vontades, desejos, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu corpo. E ame o próximo. A primeira vez que ele fala, ame como a si mesmo. Mas antes dele ir embora, ele fala assim: ame eles como eu amei vocês. Então, qual vida você quer levar? Será que você vai ser sempre aquele que, se ele me amar, eu amo ele de volta? Ou será que você vai entender que por causa do amor que te salvou, que não merecia ter passado nada do que ele mereceu, sabe, nada daquilo, porque era meu castigo, era o seu castigo. Aqueles escravos que foram colocados em Jesus era para estar nas suas mãos agora. Os pregos que foram colocados nos pés deles era para estar nos seus pés e nos meus pés. Cada chibatada que ele tomou era para que eu tivesse tomado e muito mais. A palavra fala que quando você vai estudar, você vai ver que Cristo, ele foi tão machucado que alguns estudiosos dizem que era possível ver até o seu pulmão. Ele estava com febre, ele estava com dores e todas as minhas enfermidades. Sabe, eu não sei quem é você, mas às vezes você é uma pessoa que está sofrendo com câncer e você sente dores que nem mesmo um remédio pode trazer alívio para você. Cristo, ele sofria essa dor no seu lugar, mesmo com pregos na mão, mesmo com as chibatadas, ele ainda sofria essas dores. E no final de tudo, ele olhou para todas aquelas pessoas e falou: Pai, perdoa eles, porque eles sequer sabem o que fazem. E quando ele subiu aos céus, depois de ter deixado tudo aqui preparado, ele ainda vai e fala: eu vou ficar do lado do meu Pai, intercedendo por vocês. Eu vou continuar pedindo por vocês, porque eu anseio que onde eu estiver, eu possa te encontrar ali. Eu anseio para que quando o meu reino estiver pronto, você esteja ao meu lado. Sabe, esse é o amor de Cristo que nos constrange. É por isso que eu busco. Poxa, você já fez, você já... Não, infelizmente não, eu ainda peco em tantas coisas, Senhor. Só Deus o sabe. Mas cada dia que passa eu tenho buscado me envolver tanto com Cristo, que a minha vontade não seja nada mais do que fazer a vontade dEle. Que a minha vontade não seja mais do que alcançar aquilo que Ele sonhou para mim, porque Ele é o meu maior sonho. Ele é o meu maior desejo. Nada nesse mundo Ele poderia me satisfazer mais do que a Cristo. Então eu gostaria de fazer essa oração com você. Jesus, por causa da sua vida, por causa da sua morte, eu pude ter uma outra escolha. Por causa da sua ressurreição, eu tive uma vida de verdade. Eu já não sou mais condenado ao inferno, porque o seu sacrifício, ele me trouxe vida. Mas Jesus, eu não quero continuar pensando de uma forma tão banal, onde eu penso que a minha satisfação própria, o meu desejo e a minha opinião, elas estão acima de todas as coisas.
mas eu quero viver, Jesus, de acordo com a sua opinião, de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que te traz prazer. E se para isso, Jesus, eu tiver que abrir mão de tudo, eu quero, Jesus, estar disposto a abrir mão de tudo, porque o Senhor é tudo que eu preciso. Nos ajude a entender a largura, a profundidade, a proporção desse amor, Jesus, que nos constrange a cada dia. Ele não nos humilha, mas Ele nos traz vida. Ele não nos condena, mas Ele nos traz liberdade. Jesus, que nós possamos te amar de tal forma que mesmo quando o meu desejo for contrário, Jesus, que eu queira cumprir a sua vontade, que eu queira te amar obedecendo as suas leis. Que a sua palavra, Jesus, ela possa ser o nosso maior alimento, o nosso maior alicerce. Construa em nós, Cristo, um caráter parecido com o seu, um caráter parecido com o que a sua palavra nos diz. E faz de nós filhos que caminhem sobre essa terra, vivendo de uma forma eterna, não preocupado com o que este mundo tem a oferecer, mas preocupado com o que nós, que somos filhos seus, vivemos uma eternidade e temos a oferecer para este mundo. Que o nosso amor não se esfrie, que mesmo as multidões de maldades que têm acontecido não esfriem o nosso amor. Que nós possamos olhar para os seus olhos, que são como chamas de fogo, e ter o nosso coração ardendo constantemente por causa de quem o Senhor é, Jesus. Nós te pedimos, em seu nome oramos. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e mande para os seus amigos também serem abençoados. E se essa palavra tocou muito no coração de vocês, tem o nosso número aqui, chame nós queremos conhecer vocês. E também siga a gente nas redes sociais, que nós estamos no Instagram, que é o Unindo Gerações, e no Facebook também.